Olá, minha querida amiga, tudo bem com você? Estamos de volta com o nosso devocional Uma Vida com Propósitos. E hoje é o 20º dia desse devocional tão abençoado em nome de Jesus. E hoje o tema do nosso devocional é Restaurando a Comunhão. O versículo de 2 Coríntios 5,18 diz assim: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos, uma vez que a vida consiste em aprender a amar. Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta declara: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de Jesus, o nosso Senhor. Tentarei, tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em contato, em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Você foi formada para ser parte da família de Deus, e o segundo propósito de sua vida aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. O primeiro, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral,
Ou Deus muda o seu coração, ou muda o coração da outra pessoa. Sem sua ajuda, todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. O segundo, tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer o seu culto a Deus. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Resolva isso qualquer dia desses. Programe um encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Terceiro, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os seus ouvidos do que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução de problemas. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas, deixando que se descarreguem emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos não fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. O quarto, confesse sua parte do conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga de seu olho e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Também peça a Deus que lhe mostre quanto você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte: sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas, nem transfira a culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido nesse conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. O quinto, invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada
incita a ira. Você nunca se fará entender estando zangado. Por isso, escolha cuidadosamente as palavras, pois a resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. O sexto, coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes, custa o nosso orgulho e quase sempre custa o nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. E o sétimo, enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, já a solução está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e, não raro, se torna irrelevante. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler este capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa agora mesmo. Faça agora uma pausa mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Em seguida, pegue o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com todos os outros. Quando você tenta promover a paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Eu só vou deixar um versículo para você meditar, que é de Romanos 12:18, que diz: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E uma pergunta, minha amiga: com quem você está precisando restaurar o seu relacionamento? Eu sei que depois desse áudio você vai refletir muito com quem você tem que se acertar e entender que, se você der o primeiro passo, o Senhor já preparou todo o restante. E eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar nesse relacionamento que você precisa consertar. Que Deus te abençoe, que fale ao seu coração. E amanhã eu estou de volta com mais um devocional em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até lá.